boa noite para você. Não dá nem coragem de abrir a fatura. Os juros do cartão de crédito por aqui são os mais altos do mundo. A equipe econômica busca medidas para tentar baratear as taxas que você encontra nos bancos. Importante para ajudar na recuperação da economia. Será que vão cair? É o que você vai saber aqui no Conta Corrente. E mais. Alívio para o seu orçamento. Conta de luz vai ficar mais barata neste ano. Dá para fazer mais e melhor. Como a produtividade pode ajudar na retomada da economia brasileira. De olho nas finanças, nosso comentarista tira as dúvidas para fazer o seu dinheiro render. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conta Corrente. Você já se enrolou para pagar uma fatura do cartão de crédito? Bom, é um baita prejuízo se isso já aconteceu com você ou você já ouviu falar, porque as taxas de juros cobradas pelos bancos são estratosféricas e continuam subindo. O valor que você deixou de pagar pode até não ser muito grande, mas basta adiar ali o pagamento por alguns meses que a dívida toma proporções assustadoras. E baratear o crédito é importante para a recuperação da economia. Por quê? Porque facilita o pagamento de dívidas, estimula, num passo seguinte, o consumo. Então, por isso que a equipe econômica está empenhada aí nessa batalha. Hoje, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que o governo está preparando uma série de medidas para baratear o custo do crédito no país. Segundo ele, a ideia é procurar uma redução sustentável para que as taxas caiam e depois não voltem a subir. Quando a gente compara o juro do cartão de crédito, por exemplo, que é o mais alto aí de todas as modalidades, e a gente compara com o resto do mundo, a gente vê que a anomalia aqui realmente é grande. Olha só. No Brasil, a média das taxas de juros cobradas pelos bancos no rotativo do cartão fechou 2016 em mais de 480% ao ano. A maior taxa desde quando o Banco Central começou a fazer essa pesquisa há 6 anos. Enquanto isso, em alguns países vizinhos, as taxas são bem diferentes. Na Argentina, a média é de 43% ao ano. Na Colômbia e na Venezuela, as taxas do cartão estão próximas de 30%. E no Paraguai, 16% ao ano. Nos Estados Unidos, quem não paga a fatura completa do cartão encara juros médios abaixo de 14% ao ano. Invejinha, né? E a pergunta que não quer calar sempre, né? Por que os juros bancários no Brasil são tão proibitivos? Vamos falar sobre isso com o nosso Sami Dana, que está aqui já ao meu lado. Tudo Sami, bem, boa noite, tudo Juliana. Bem, Sami? Bom, o que eu sei é que os bancos dizem que o que mais pesa nos juros é a inadimplência, o risco de não receber o dinheiro de volta. Tem também a questão do imposto, por exemplo. Tem também outros argumentos aqui dos bancos, como a concorrência, por exemplo, segundo os especialistas aí, que vem diminuindo. Mas mesmo colocando tudo isso, Sami, 480%, queria sua explicação. Eu, na verdade, sou economista, eu não sou mágico, eu não tenho explicação. Essa taxa de juros é uma vergonha. A gente olha os outros países que também têm inadimplência, não dá. Simplesmente... É um sapo que é maior que a minha boca. O Chico Buarque tem uma música que chama Apesar de Você, ele fala que vai cobrar com juros. Eu acho que nem era os juros brasileiros, porque a raiva era um pouco, mas não era tanta quando ele fez isso. Agora, concordo, a gente tem impostos, a gente tem uma taxa base alta, né? Ou seja, a Selic, que é a taxa do governo, já sai de um patamar alto, e aí o spread fica mais alto, mas esse tamanho de spread é injustificável. Também pode ser que os bancos sejam ineficientes, ou seja, os processos de crédito não sejam bons, eles estão emprestando para pessoas erradas. Mas é a mesma coisa que, suponha que eu vou fazer um serviço de carona remunerada, e eu falo, Juliana, eu vou te cobrar R$500 para te levar para casa. Aí você fala, como assim R$500? Eu falo, não, o problema é que eu sou muito mau motorista e eu fico tomando multa, eu bato o carro, então meu custo é alto. Essa é mais ou menos a história da inadimplência. O banco não é obrigado a emprestar para as pessoas, então ele escolhe, ele tem um modelo de crédito. Se o modelo de crédito é ruim, não é justo todo mundo pagar por isso. Sugiro que os bancos revisem e melhorem seus modelos de crédito. Claro que o governo também tem que investigar se os impostos estão adequados
e também se não está tendo abuso de lucro exorbitante. Mas isso é uma missão do governo. A melhor forma era ter uma concorrência muito maior, a gente tem poucos bancos no Brasil. Tiveram muitas fusões, aquisições, isso aí piorou mais ainda. Agora, só para a gente traduzir de novo, o spread bancário, que o Sami falou, que é essa diferença entre o custo que os bancos captam dinheiro no mercado financeiro e emprestam para você, se chama então spread bancário. Então, esse custo aí do crédito bancário deve diminuir com a ajuda aí da redução dessa taxa básica do custo mínimo do valor no Brasil, porque a inflação no país está, enfim, diminuindo, abrindo espaço aí para o juro menor. Agora, para ajudar a baratear o crédito, tem várias medidas aí que o governo está estudando e promete colocar em prática. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, por exemplo, ele defendeu hoje medidas que facilitem a retomada pelos bancos de bens que são dados como garantia no empréstimo, né? Um carro, uma casa, no caso, claro, de inadimplência. O ministro falou que, atualmente, essa ação está sujeita a muito questionamento, então fica difícil ali juridicamente a retomada. Ele disse que o governo está preparando um projeto de lei com essas mudanças. E aí muita gente, Sami, fica com medo de perder rapidamente uma garantia e tal, mas essa é uma boa medida prática para reduzir o custo do juro cobrado pelo banco? Precisa entender o motivo do juro ser tão alto, ou seja, exorbitante no meu julgamento. Se o problema é risco, aí a gente tem que melhorar os modelos de crédito e a garantia pode ajudar. Mas vamos supor que, por um acaso, o problema seja que os lucros do banco sejam muito altos, ou até ineficiência operacional do banco. Nesse caso, eu não sei se adianta tanto. Falta uma transparência, é isso, Sami? Falta uma transparência e, como é um setor de pouca competição, seria interessante uma espécie de agência reguladora para entender. Vamos supor o caso da telefonia. Talvez, se não tivesse regulação no Brasil, o preço do celular, da internet, que já está entre os mais altos do mundo, fosse ainda mais alto. Então, acho que a gente precisa investigar. Também a gente não pode ser precipitado e falar, olha, isso resolve. Tem que investigar para depois dar uma medida adequada. Tá aí um trabalho duro, positivo, e vamos ver aí se faz efeito logo. E para reduzir os juros bancários, o governo anunciou no mês passado uma medida que foi a primeira aí dessa leva, que foram mudanças nas regras de cobrança do cartão de crédito. Então, a gente preparou para você uma simulação que foi feita com exclusividade aqui para a gente, para o Conta Corrente, que mostra como é que essa medida do cartão de crédito pode te ajudar a economizar um pouco. A partir de abril, quem não pagar a fatura completa do cartão só vai ficar no crédito rotativo por 30 dias ou até a chegada da próxima fatura. Se o cliente não partir para outro empréstimo por conta própria no mês seguinte, o banco será obrigado a transferir a dívida do rotativo para a linha de parcelamento da fatura, que tem juros menores. Segundo o levantamento da Associação de Defesa do Consumidor Proteste, pelas regras atuais, ao contrair uma dívida de R$1.000 no cartão e pagar apenas o mínimo da fatura por 12 meses, o cliente teria que pagar mais de R$2.200 ao banco no fim do prazo. Pelas novas regras, depois de um mês no rotativo, o cliente seria transferido para a linha de parcelamento da fatura. E aí, a dívida já cairia para R$ 1.780, uma economia de quase R$500. Agora, ainda assim, cuidado, porque é uma linha menos cara, né? Qual é a melhor maneira de... Se enrolou no cartão de crédito, qual é a melhor maneira de negociar? Primeiro, o que diz, ou pelo menos o entendimento dessa nova tarifa, assim, tem que ser mais baixa que a anterior. Aqui é uma simulação. E nessa simulação, ainda que ela continua sendo bem cara, ela é mais baixa. Mas e se for 480%, que é mais baixo que 484%? Sim, exatamente. Ainda é um absurdo. Então, eu não sei até que ponto vai resolver isso. Agora, se você... Cartão de crédito é dinheiro de emergência para 1, 2 dias. Deu uma semana, você não consegue pagar o cartão, pega um crédito, e aí a gente tem o consignado, que é aquele crédito que vem direto na folha de pagamentos. Você tem refinanciamento de automóvel, então você dá seu automóvel em garantia e consegue juros mais baixos. Para quem tem imóvel, o refinanciamento de imóvel, e você tem até o crédito pessoal. Qualquer coisa, não é que seja barato, é menos caro
que o rotativo do cartão. Então, essa é a ideia. Mas o ideal mesmo é que o cartão de crédito seja só um fôlego para o dia da compra até a data da fatura. Não incorpore jamais isso no seu orçamento, porque depois para sair é quase impossível. É engraçado que esses 15% é geralmente também aproximadamente o mínimo da fatura antigamente. Então, era que nem você empurrava a bola para cima da montanha, passava um mês, a bola voltava na sua cabeça. Você ficava lá, no final você ficava fraco e a bola te atropelava, e a bola é a dívida. Então, o cartão de crédito no rotativo é proibitivo, é um suicídio financeiro. Bom, tome muito cuidado, porque a gente vê aí vários desafios na nossa economia. Baratear o crédito é um deles, reduzir a burocracia, simplificar a cobrança de impostos, uma lista grande. São muitas medidas microeconômicas que passam por uma questão elementar: aumentar a produtividade do país. Para fazer mais e melhor, os desafios são muitos e produtividade é o tema de uma série de reportagens especiais que a Thaís Herédia preparou aqui para o Conta Corrente. Vamos ver. Quanto você produz a mais hoje do que você fazia há 5 anos? Hoje nós produzimos 10 vezes a mais. Com quantas pessoas a mais? Com uma pessoa a mais. Fazer mais e melhor. Essa capacidade que cada trabalhador tem de produzir com melhor qualidade, gerando mais riqueza, é o que a gente chama de produtividade. Nessa série que começa agora, a gente vai falar dessa premissa essencial para o crescimento do país. E como já disse um prêmio Nobel de Economia, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Países com baixa produtividade crescem menos, geram menos emprego, menos renda e assim vai. Por isso que é muito importante a produtividade. Na verdade, o que determina o crescimento de uma economia? Produtividade, investimento e mão de obra, né? Considerando inclusive a qualificação dessa mão de obra. Nos últimos 20 anos, a agricultura se tornou um dos setores mais produtivos da nossa economia. Ponto para o campo, que conseguiu transformar o período ocioso em mais trabalho. Mas na cidade, o desafio ainda é grande. A qualidade da educação está ficando para trás. E o investimento, com a capacidade de comprar máquinas e abrir novas fábricas, cai desde 2010. Vários países que eram relativamente pobres, como o Brasil, nos anos 80, 90, assistiram um notável desenvolvimento. Taiwan, Coreia, mais recentemente Índia e China, né? Todos convergiram a sua produtividade para a americana. E o Brasil foi um país que andou para trás nesses 40 anos. Hoje, um brasileiro trabalhando, em relação ao americano, produz menos do que produzia há 40 anos atrás. O que o economista está dizendo dá para ver em números. Em 2014, a gente precisava de 4 brasileiros para produzir o mesmo que um americano. Nos anos 80 era muito melhor. 2 brasileiros para cada americano. Em dinheiro, a diferença é mais evidente. Enquanto um brasileiro produziu o equivalente a 29 mil dólares, um americano gerou uma riqueza de 118 mil dólares. A lista de entraves para o aumento da produtividade tem mais coisas que dependem de mudanças no Brasil. A burocracia, o sistema tributário, as leis trabalhistas, as regras para o crédito e o judiciário. O Brasil tem que escolher. Se ele quer crescer mais, ele precisa encarar essa agenda de frente. Muito bom. A lista é grande, tem mais reportagem amanhã. Quinta-feira também. Thaís Herédia vai estar aqui na quinta para poder explicar um pouquinho mais essa apuração, que é uma apuração gigantesca. Por exemplo, na vida do indivíduo, a gente vê que o brasileiro hoje, para produzir a mesma coisa, precisa de mais gente. Como é que uma pessoa, para a gente botar na prática na vida das pessoas, como é que ela fica mais produtiva, Sami? Olha, tem coisas que são dadas. Então, você não vai mudar o sistema judiciário, você não consegue diminuir um imposto por si só. Problema logístico, né? Nas grandes cidades, as pessoas perdem 3 horas, em média, em deslocamento por dia. Sim, só isso já é uma Só perda isso absurda, você já sai, compara com o americano, mas você já sai muito atrás. Sim. Agora, um dos investimentos é em educação. Porque eu não acredito que o americano tenha uma genética melhor ou pior que o brasileiro ou algum outro país. O fato é que educação faz com que as pessoas produzam mais e de forma mais eficiente.
Quando a gente vê, por exemplo, um americano fazendo o mesmo serviço por vários brasileiros, tem uma parte de educação, uma parte de tecnologia, os impostos também são mais fáceis, a burocracia. Mas o que a gente pode fazer por conta própria é investir em educação. Muitas empresas gastam muito dinheiro, rios de dinheiro para treinar os funcionários. Porque ainda que os funcionários tenham feito ensino médio ou até curso superior, às vezes eles não estão preparados para trabalhar. E de onde vai para esse custo? Vai para a conta da produtividade. Então, treinamento e você gastar mais do que outros países para treinar e deixar um funcionário apto, também é custo, interfere na produtividade. Tem muito curso hoje que você pode fazer online, a gente sempre fala disso, mas é uma maneira de melhorar isso. Para mim, a gente só vai conseguir crescer mesmo e ser um país de respeito na hora de competir internacionalmente quando a gente tiver produtividade. Se não, o brasileiro, o que aconteceu? Todo mundo ganhou mais, principalmente de 2000 a 2008, só que não produziu mais. E aí é custo para o empresário. Sim. Se você ganha 10% a mais, mas não produz 10% a mais, isso está indo para a conta de alguém que ou diminui o lucro ou deixa a empresa ineficiente. A gente vê inflação e é um sistema que não se sustenta. Exatamente, foi o que a gente viu aí nos últimos anos no Brasil, né? E para tornar o Brasil mais produtivo, é preciso aprovar reformas no Congresso Nacional. Vamos falar sobre esse tema também com o João Borges, que a gente tem sempre o prazer de receber aqui no Conta Corrente. João, bom falar com você. O governo está falando principalmente da reforma da Previdência, como sendo a principal hoje no Brasil, para a gente voltar a crescer, cortar custo e tal, mas fala muito também em mudanças trabalhistas, em mudanças tributárias. O que deve passar esse ano, João? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Olha, eu tenho conversado com algumas lideranças partidárias do Congresso, da base do governo, e a impressão que eu tenho é o seguinte: embora esses temas, especialmente a reforma da Previdência, que é um tema delicado, porque mexe com a vida das pessoas, com a expectativa de aposentadoria de todo mundo, a impressão que eu tenho de que essa reforma talvez vá passar este ano. Talvez no primeiro semestre ainda na Câmara dos Deputados. Não no projeto da forma integral como o governo mandou, mas pelo que eu tenho ouvido, esse no seu conjunto vai terminar sendo aprovado. Porque há uma percepção de que se não aprovar isso, você não faz uma correção das finanças públicas e você não sustenta esse processo de recuperação tão difícil que está acontecendo, recuperação da economia. Então a expectativa tanto da reforma da Previdência quanto da reforma trabalhista, embora a gente tenha que acompanhar com cuidado, mas no momento que a gente pode dizer é que há sim uma expectativa de que isso vai ser aprovado ainda este ano, talvez no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Bom, e no Jornal das 10 de hoje a gente vai falar que a Advocacia Geral da União deu um parecer contrário à liberação antecipada do socorro financeiro ao Rio de Janeiro, isso antes da aprovação das medidas de ajuste pela Assembleia Legislativa do Estado. A palavra final será da semana que vem pelo Supremo Tribunal Federal. Outro assunto é que no Espírito Santo, mais um dia de violência. Mesmo com os militares enviados pelo governo federal, a Grande Vitória registrou novos crimes. Já são 75 mortos nos últimos 4 dias em todo o estado. Bom, Juliana, essas e outras notícias a gente vai ter daqui a pouco no Jornal das 10. Tá certo, João. A gente vê o quanto que a falta de dinheiro cria um problema generalizado no Brasil, né? Exatamente, é um problema social gravíssimo, afeta toda a vida das pessoas. Realmente a situação está muito difícil. Tá certo, João. Obrigada. Bom jornal para vocês. Muito obrigado. Bom, a gente vê pelo menos uma notícia aí boa, além da inflação, que também vai ajudar ali a você terminar o seu orçamento um pouquinho mais equilibrado, que é a conta de luz. Conta de luz vai ficar, em média, 2% mais barata esse ano. Pouquinho já é alguma coisa. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, a tarifa vai ficar em média 2% mais barata, porque os consumidores vão contribuir menos com o fundo, que financia programas como o Luz para Todos e o Tarifa Social, que financiam parte da conta de luz de famílias de baixa renda. Em 2017, o valor destinado ao fundo vai ser de 11 bilhões e 900 milhões de reais, uma queda de 22% em relação ao ano passado. Como os consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste são os que mais contribuem para o fundo, eles terão uma redução de tarifas um pouco maior do que quem mora nas regiões Norte e Nordeste.
Bom a gente ver notícia de queda da conta de luz, porque há muito tempo você ouviu que poderia ter um apagão e aí por isso a conta de luz ficou mais cara. E esse ano, Sami, que eu tenho ouvido muito aí dos empresários e tal, é que tem uma disposição grande de investimento no setor elétrico. Parece que essa questão aí de apagão ficou para trás. O que você acha? Espero que sim. Os serviços básicos, a gente entra eletricidade, água, transporte e alimentos básicos, deveria ser muito barato em qualquer país. Ainda mais num país desigual como o Brasil. Imagine, um saco de feijão, para a pessoa que ganha um salário mínimo, é o mesmo no supermercado para quem ganha 30, 40, 50 mil reais. Então, proporcionalmente, aquilo pesa mais. Se você tem uma energia elétrica cara, como a gente tem no Brasil, essas pessoas ficam quase com dificuldade de sobrevivência, de subsistência. Então, precisa ser revisto isso. Quanto a investimentos, precisa ter um desenho para que o capital seja retornado. E o governo tem que dar como serviços básicos essa questão para as pessoas mais desprivilegiadas. Não é, e hoje, como a conta de luz, ainda que fique 2% mais barato, subiu muito nos últimos tempos, ainda pesa. E a classe média baixa, que não estão nesses programas especiais, penam para pagar a conta de luz. Precisa ser revisto isso, não dá para abrir mão de serviços básicos. Com certeza, Sami. Vamos ver se esse investimento chega para poder aumentar a oferta e baixar a conta de luz para valer. Essa é a expectativa esse ano. Vamos ver. A gente faz intervalo rapidinho, na volta, a hora de tirar suas dúvidas. Manda para cá como fazer o seu dinheiro render, organizar seu orçamento, pagar dívidas. Não sai daí, coloca a hashtag Conta Corrente nas redes sociais. Conta Corrente volta rapidinho. Conta Corrente está de volta. Agora é aquela hora de responder as suas dúvidas. E você pode mandar sempre aqui para a gente. Tem um monte já chegando. É só você entrar no nosso site, falecoaglobonews.com.br, ou compartilhe a sua mensagem nas redes sociais usando a hashtag Conta Corrente, que o Sami Dana passa a madrugada respondendo. Vamos trazer a dúvida da Sônia Regina Serra, que é de São Paulo. Ela fala assim: possuo uma dívida de R$20 mil em um banco. Pretendo liquidar, mas a negociação não é conveniente. Como proceder, Sami? É difícil isso, né? Porque não adianta nada, e eu digo para a Sônia, obrigado pela pergunta, se você vai entrar numa renegociação e não vai conseguir pagar. Porque aí você está tapando o sol com a peneira, sua dívida vai ficar mais alta. Se você não chega num termo que você entende interessante, converse com o banco. Não teve jeito, aí a gente tem algumas associações de defesa do consumidor que podem orientar, e às vezes você vai ter que contratar um advogado. A gente tem o PROCON, que é um serviço do governo, a gente tem o Instituto de Defesa do Consumidor e a Proteste, que são outras organizações. São as 3 maiores, pelo menos, que eu conheço. Esse é o caminho, porque aí não é uma lógica financeira, já vai para o campo do direito. Vamos trazer mais uma pergunta, então, agora do Jean-Pierre Zanon, de Santos, no litoral de São Paulo. Ele pergunta assim: o que você acha de uma carteira de investimentos formada somente por títulos do Tesouro Nacional e composta da seguinte forma: 50% Tesouro IPCA, 30% Tesouro Selic e 20% Tesouro Pré-fixado? Sami. Olha, quando a gente fala em uma carteira de investimento, é preciso saber o prazo que o investidor tem, então qual o seu horizonte de investimento e o valor. Porque o Tesouro Nacional, a grande vantagem é que a partir de R$30 todo mundo consegue. Agora, se tiver 5, 10 mil, 50 mil reais, 500 mil reais, já tem outras opções. Mas, para não fugir da sua pergunta, o Tesouro Selic é o que tem menos risco. Então, eu aumentaria a porcentagem, se fosse minha carteira, de Tesouro Selic. No segundo lugar, o Tesouro IPCA. E, por último, o pré-fixado. Isso por uma questão de risco. Mas, como eu disse, precisa saber o horizonte de investimento e precisa saber se esse dinheiro vai ser usado para algum fim. Porque, às vezes, você tem uma dívida vinculada ao IPCA ou uma dívida pré-fixada, você vai usar um investimento ao IPCA ou pré-fixado. É o casamento dos seus recebimentos com os seus pagamentos. Mas, em linhas gerais, essa é a minha sugestão. Tem uma pergunta aqui que chegou do Jordani Devitt. Ele pergunta se é rentável investir em Tesouro Selic, visto que a tendência é de baixa dos juros. O que você acha, Sami? Excelente pergunta. É possível que a Selic caia, mas o pré-fixado,
por exemplo, que vence daqui 2 anos, já incorpora, Juliana, essa expectativa de queda. Então, não está pagando mais 13 o pré-fixado. Por quê? Porque todo mundo já enxerga com uma grande probabilidade isso. Então, os mercados antecipam. Se você acha que o pré-fixado vai dar mais, não é verdade. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, intradiário, que é aquela taxa que os bancos trocam dinheiro, que fica perto da Selic, e essa taxa é um balizador para CDBs, LCIs, LCAs e por aí vai, ela também depende da Selic. Então, se cai isso, cai o CDI. Sim. E cai tudo. Então, não tem muito como fugir. Eu prefiro indicar pós-fixados dentro do Tesouro Direto e Tesouro Selic, porque o risco é menor no caso de venda antecipada. Então, não tem como fugir. Quando sinaliza que a Selic vai cair, o pré-fixado abaixa, o IPCA, os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa abaixam e o CDI também abaixa. Então, todo mundo vai ganhar menos, mas isso é incorporado automaticamente e quase que instantaneamente pelos mercados e produtos financeiros. Ó, tem o Mauro aqui também chegando a pergunta dele agora, participe aqui do Conta Corrente sempre, hashtag Conta Corrente nas redes sociais. O Mauro quer saber se o melhor investimento no valor de R$30 mil por 3 meses, se são títulos públicos, quais são mais vantajosos hoje, sabe? 3 meses é um período curto, né? Então dificilmente você vai conseguir um CDB de banco com uma rentabilidade melhor. Tesouro Selic é uma boa opção, mas não deixe de falar com o seu banco. O problema disso, você não tem IOF, porque passou de 1 mês, mas você vai ter uma alíquota de imposto de renda de 22,5%, sempre sobre os juros. Marlene Marino, fofa, mandou aqui para mim e para o Sami que ela não tem perguntas, mas quer dizer que aprende aqui todos os dias. Ó, Fico feliz, e Marlene Obrigada, é o nome da minha mãe. Será que é minha mãe? E será que é sua mãe? Obrigado, mãe. Valeu. Essa edição vai ficando por aqui. Agradeço ao Sami, sempre pela presença. Obrigada, Sami. Muito obrigado. Obrigado a você pela companhia e até a próxima. Até a próxima, Sami. Obrigada também a você pela companhia. Tenha uma ótima noite. Te espero aqui amanhã. Tchau.